nessa caminhada, o que a gente precisa é não estar repetindo os erros, mas os acertos. Mateus capítulo 11, versículo de número 28, é um texto bem conhecido. Eu acredito que se eu pedisse para você recitar, você faria isso agora, porque é muito bem conhecido esse texto. Fazendo um convite, ele diz assim: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Aqui a gente percebe o quanto Cristo tem um interesse por uma vida saudável, uma vida como Ele mesmo prometeu, dizendo que era uma vida 100 vezes mais. Aquela vida que na verdade faz toda uma diferença, uma vida que é desejada por todos. O propósito de Cristo, ele sempre foi, em primeiro lugar, fazer com que as pessoas compreendessem a sua mensagem. E aqui nós observamos que existe dois fatores muito importantes nesta fala de Jesus. Primeiro, ele diz: vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados. Qual é a promessa que ele faz? Eu vos aliviarei. E eu vos aliviarei. Aqui é o primeiro chamado. Mas existe algo que é mais profundo, aonde ele diz que peguemos então o jugo dele. O que é o jugo? Muitos aqui não conhecem, não sabem. Mas o jugo é um instrumento de madeira que é colocado no pescoço do boi. Hoje não tem mais isso, essa turma aí não conhece. Mas o meu pai tinha uma junta de boi e tinha esse instrumento que, para puxar o carro, chamado carro de boi, as rodas eram de madeira muito grande, era posto esse jugo a alguém que chama de canga. E aí eram 2 bois, e aquele instrumento unia os bois, e ambos puxavam a carruagem. E Jesus aqui, ele fala de uma proximidade, fala de uma união para poder enfrentar as lutas. Primeiro, ele aponta para os que estão cansados e sobrecarregados. E ele faz a promessa: eu vos aliviarei. Mas a estes há agora uma condição. Ele não diz: eu vou colocar o meu jugo sobre vocês, eu vou unir vocês para que vocês façam o trabalho.
sem se cansar, lógico. A Bíblia diz que o cordão de 2 voltas, ele é mais resistente. Então se percebe que a união, qual é o ditado popular? A união faz a força. E aqui ele diz: vinde, todos vós. Ele não diz o homem de maior idade, ou o jovem, o adolescente, a criança. Não, ele diz é todos, todos. Só que ele diz: vocês vêm, vocês que reconhecem que estão cansados e sobrecarregados, vocês vêm e eu vos aliviarei. Mas agora ele dá uma condição: tomem sobre vós o meu jugo, ou seja, aquele instrumento que faz a união entre eu e você. É você que vai decidir tomar, é você que vai decidir fazer. Os que vêm a Cristo, eles simplesmente vão ser aliviados. Mas quem anda com Ele, quem se une com Ele, a alma terá descanso. Quer ter descanso? Une-se a Ele. Toma sobre si o jugo dEle, que é suave, é um fardo leve. E aí encontrarei descanso para as vossas almas. Aqui nós observamos que, quando nós decidimos procurar a Cristo, só quando sentimos uma necessidade, sempre vai ser assim. Sempre vamos estar procurando Ele por uma necessidade que possamos estar passando. Mas quando tomamos sobre nós os seus ensinamentos, os seus mandamentos, a nossa alma vai ter descanso, é o que diz o texto. E encontrarei descanso para as vossas almas. Quem não decide andar com Ele, quem não decide obedecer a sua palavra, não vai ter descanso para a alma. Sempre vai estar atribulado, sempre vai estar inseguro, com dúvidas, abrindo caminho para a ansiedade abrindo a ala para a depressão. Mas quem toma sobre si o jugo dele, quem aprende com ele, encontra refrigério para a alma, encontra paz interior. Por mais que as coisas estejam se desmoronando à sua volta, mas a sua alma está tranquila. Ele não tem o sentimento de culpa, porque ele não apenas o procurou por conta de se encontrar carregado, sobrecarregado até. Primeiro ponto, para nos achegarmos para Cristo, é entendermos a nossa situação. Nós precisamos dele, porque a Bíblia mesmo diz que todos pecaram. Todos pecaram e ficaram afastados, separados da glória de Deus.
entendermos isto, nós vamos, de primeira mão, nos arrependermos dos nossos pecados, nos chegarmos para Ele. E este fardo que nos cansava, que nos sobrecarregava, nós vamos estar lançando sobre Ele. Mas não é só isso. Há aquelas pessoas que eles só vêm à igreja quando estão muito atribulados. E eles vêm em procura de alívio. Eu vou porque quero ouvir Deus falar comigo. E eles vêm. E Deus é tão bom que fala através do louvor, fala até mesmo através de uma saudação do irmão das recepcionistas ali na porta. Ele já se sente aliviado. Mas quando é para tomar o jugo de Cristo, para viver segundo os seus mandamentos, aí isso já passa a ser coisa do passado. Isso já passa a ser critérios de uma igreja tradicional, de um pastor antigo, que a coisa não é mais assim. Possa que alguém ache que seja isso, mas uma coisa, baseado na palavra de Deus, é garantido: não vai ter descanso na alma. Vai sempre ser uma pessoa atribulada. Mas é só tomar o jugo de Cristo, aprender dele, que ele mesmo diz: eu sou manso e humilde de coração. Ele não tem o propósito de nos ensinarmos para depois nos sobrecarregarmos. Não. Sabe aquelas pessoas que às vezes prestam um favor para a gente e depois está nos cobrando? Você lembra daquele tempo? Fui eu, hein? E são essas coisas que não acontecem com Cristo. Ele sempre vai estar em primeiro lugar, tirando aquilo que nos sobrecarrega. E aí, você de uma vez livre, aí ele coloca você para escolher. Lembra quando ele ressuscitou Lázaro? Ele mandou remover a pedra junto, porque Jesus poderia muito bem ter ordenado, não era nem ele ir e empurrar aquela pedra, ele poderia ter ordenado, e a pedra teria rolado, ou os anjos teriam vindo e rolado a pedra, assim como vieram quando ele estava sepultado. Foi anjos que tirou a pedra dali. E aí ele colocou a igreja para remover a pedra. Removam a pedra, removeram. Agora ele entra com a parte dele. Lázaro vem para fora. Lázaro veio como ele estava. Ele estava todo envolto em uma faixa. Imagine como era que Lázaro estava vindo lá de dentro para fora. Você imagina uma pessoa amarrada, enrolada numa faixa, aquela múmia? Como era mais ou menos que ele vinha andando? Não vinha mudando, dando passos, estava atado, era pulando mesmo. E ele veio para fora. Mais uma vez o trabalho em conjunto. Desatai-o. E quando Lázaro estava livre,
O que foi que Lázaro disse? O que foi que Jesus disse? Para os discípulos: desatai-o e deixai-o ir. Com o gadareno não foi diferente. Ele libertou dos demônios, o rapaz queria ir com ele, e ele disse o quê? Não, vá à sua família e conte o que Deus fez por você. Entende que tem um trabalho da nossa parte, que é o chamado decisão. Ele chama e tira o jugo, tira o cansaço, mas daí então, está bem, está compreendendo, tem como tomar decisões agora? Sim. Ele disse: então toma sobre vós o meu jugo. É esta intimidade que vai nos fazer ser diferente, não apenas no mundo, irmãos, não apenas no mundo, alguém olhar e dizer, ali é a luz do mundo, não, mas dentro da própria igreja, é a intimidade com Deus que vai nos fazer diferente, aonde quer que estejamos, seja aqui na igreja, seja no colégio, seja na empresa onde trabalhamos, é ela que vai fazer sermos diferentes, sermos vistos diferente. É a intimidade com Ele. Sabe por quê? Porque vamos ter paz na alma. Tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim. Aprender de Cristo é estar ininterruptamente buscando a presença, a revelação, o entendimento dado pelo Espírito Santo. Não vamos estar nos apoiando nas felicitações que se diz um ano novo, próspero, abençoado. Esse ano não consegui tudo, mas nesse ano vamos conseguir. Nós não vivemos apoiado nisso. Nós vivemos apoiado naquela palavra que o Senhor diz: se vocês obedecer a minha palavra, aonde quer que vocês chegarem, será ali abençoado. Eu estarei com vocês. Quando Ele diz estar conosco, seja estarmos em bonança, sermos estar em escassez, seja estar como estivermos, se obedecermos a sua palavra, tomarmos o jugo dele sobre nós e aprender dele, a gente vai ter paz na alma. É isso que nós devemos entender. O homem espiritual, ele se move por esse sentimento. O homem espiritual, ele se deixa ser levado pelo Espírito Santo. Então, em nome de Jesus, que estejamos selando o ano de 2026, com as nossas decisões de tomar sobre nós o jugo dele, que é nada mais, nada menos do que termos uma intimidade com o Senhor. Qual é o nosso tempo de oração diária? Qual é o nosso tempo de meditação diária? Não estou falando semanal e nem mensal. Todos nós temos
uma revista da escola bíblica. E se você não tem uma revista da escola bíblica, você tem uma Bíblia. Quanto tempo nós nos dedicamos? Porque é através da palavra de Deus que nós vamos estreitar a intimidade com Deus. Se nós dividíssemos o tempo que passamos nas redes sociais, dividir 50-50, a gente seria os melhores teólogos da atualidade. Porque, irmãos, vamos fazer uma análise sincera. O dia tem 24 horas. E eu acredito que a gente passa mais de 6 horas nas redes sociais, dessas 24. Mais de 6 horas nas redes sociais. Quantos minutos lendo a palavra de Deus? E quando eu digo redes sociais, eu não estou falando das loucuras que tem lá. Até daqueles que se dizem estar ensinando a palavra de Deus. Porque eu vejo uma turma, pastor Antônio, que descaracteriza a este que diz pegar o jugo de Cristo, aprender de Cristo. São muitas asneiras que está gerando não apenas em algumas pessoas, mas em um grande número de pessoas, uma frieza espiritual. É a engodação, aquilo que Pedro diz, nós não nos engodarmos com as coisas desse mundo, porque quem se posiciona como amigo do mundo se constitui inimigo de Deus. Salomão toma a palavra e diz: há caminhos que parecem bom, mas o final é morte. Por quê? Porque são propostas que possam estar desvirtuando o chamado de Deus na sua vida. E o propósito de Cristo é que você viva bem. E por isso ele diz: vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Agora, depois disso, é necessário, para que tenha paz na alma, é necessário tomar o jugo dele, aprender dele. Há uma revelação nesta palavra, irmãos. Se você se dedicar a ler e a buscar, a dar lugar ao Espírito Santo, que já está em você, na maioria das vezes, ele está sendo sufocado com essas coisas que são de fora. O Espírito Santo lá está dentro de você, querendo que você leia a palavra, para ele te revelar algo, para ele te conduzir. Mas você está olhando outras coisas, e às vezes em nome da palavra de Deus. Mas nós vamos mudar o rumo no ano de 2026. Porque se nós nos alimentarmos desta palavra, o Espírito Santo vai nos conduzir. Quando alguém falar alguma coisa fora dela, a gente vai ter a segurança e dizer: não é esse o conselho que eu tenho tomado do Espírito Santo. Tá? Então, em nome de Jesus,
Vamos nos dedicar mais, nos aproximar mais dele, para que a alma tenha verdadeiramente refrigério. Que a alma não venha se abater dentro de você, mas que você seja seguro, que você tenha o entendimento da palavra, e no momento que o Espírito lhe conduzir, você vai dizer: eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui. Em nome de Jesus, façamos com que, porque quem vai trazer a nossa sorte não é o 2026 não, viu, irmãos? Quem vai trazer a nossa sorte, pastor, a sorte, sim, sorte é herança, é a palavra herança. Quem vai trazer a nossa sorte são as nossas tomadas de decisão. A tomada de decisão dada por Cristo é que aprendamos dele. Aprender dele é ter mais intimidade, é tirar mais tempo para estar com ele, é chorar na presença dele. Tem pessoas que não conseguem nem orar, pastor Antônio. Como é que vai conseguir chorar na presença de Deus, se não consegue orar? Tem que orar, tempo de oração. Mas eu não gosto, mas deve. Um jovem casou-se com uma jovem e mudaram-se para sua casa, e a moça, o que mais ela queria era preparar o café, o primeiro café para o marido dela. E aí, quando foi 6 da manhã, ela já pula da cama, corre para a cozinha e prepara um café à mesa para o seu esposo. E ele lá levanta e diz: vou tomar o primeiro café preparado pela minha digníssima. E ele se aproxima da mesa. Quando ele chega na mesa, o que tinha lá? A mesa estava toda decorada com mamão. Ela comprou bastante mamão, porque ela gostava de mamão. Era a comida preferida dela, a fruta preferida. E aí estava lá, mamão cortado de todo jeito, feito aquela florzinha e tal, e monte. E ele, meu Deus, era a única coisa que ele não suportava, era mamão. E ele, quando olhou, disse: se eu disser para ela que não gosto, vou decepcionar. Que ela fez com tanto carinho, fez com tanto amor. Eu vou comer. Sentou, comeu. No outro dia, ela olhando ele comer, aí ele gostou. No outro dia, café com mamão. Passaram-se 30 dias, repetindo-se a mesma coisa, e ele comendo por amor a ela. Mas com 30 dias ela disse: eu vou mudar agora o café. E colocou outras frutas, e não o mamão. Quando ele chegou, que olhou, ele perguntou: cadê o mamão, meu amor? Entenda, às vezes a gente não gosta, mas por amor a gente faz. E você vai fazendo por amor. Daqui a pouco você passa a gostar. Quem te levou a gostar? O amor. Então você não gosta de orar, mas ame primeiro você mesmo e ore. Daqui a pouco um pedido de oração. O irmão está doente, o irmão está com dificuldade. Ame e ore. E daqui a pouco você vai estar orando por hábito. Faça isso em nome de Jesus. E nós vamos começar agora. Viu? Há os que gostam e os que não gostam. Vai dobrar os joelhos e nós vamos orar.
nós vamos rogar a Deus que o Senhor nos dê graça e nos faça triunfar em todos os obstáculos da vida, porque tudo podemos naquele que nos fortalece. É depois das dificuldades que nós vamos ver o quanto Deus tem estado conosco nos momentos de obscuridade. Vocês lembram que de vez em quando eu falo dizendo: nunca esqueça, quando vocês estiverem em densas trevas, não esqueça do que Deus falou em plena luz. Hoje está tudo bem e Deus está dizendo: meu filho, eu estou contigo, eu vou te fazer vencer. Vai vencer o que se está tudo bem? Não, Ele está dizendo que está contigo e que vai te fazer vencer. Aí você entra na dificuldade, o momento de escuridão da caminhada. Aí você não deve esquecer do que Ele disse, que ia te dar a vitória, ia fazer você vencer. É nesse momento que você tem que se apegar às promessas dEle. Dobremos os nossos joelhos e vamos levantar a voz a Deus em oração.